Afinal, açúcar alimenta o câncer? As células cancerígenas, elas se alimentam mesmo de glicose? Se você tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender definitivamente a relação do câncer com o açúcar. E antes de responder essa pergunta, você precisa entender 3 pontos importantes. O primeiro é que o açúcar, ele é o nome coloquial para os sacarídeos, também chamado de carboidratos, que é o principal combustível no corpo humano. Normalmente, a gente come carboidratos para ter energia para todas as atividades do dia a dia, para a construção muscular, para o coração bater, para o cérebro funcionar, porque eles são a nossa principal fonte de energia. Segundo, temos diferentes tipos de açúcar, de carboidrato, em vários alimentos. Então não dá para ser radical demais, cortar todo o carboidrato da alimentação, porque isso pode piorar o seu quadro e isso você também vai entender aqui nesse vídeo. Na realidade, a gente pode agrupar o açúcar em categorias diferentes. E aí existem importantes diferenças entre elas, eu vou falar sobre cada uma aqui para você. Nós temos a sacarose, que é aquele açúcar de mesa, aquele açúcar usado para adoçar as bebidas, para fazer doces. Nós temos o açúcar natural da fruta, que é a frutose. E temos o açúcar de outros carboidratos de modo geral, como batata, arroz, macarrão, mandioca, feijão, milho, cuscuz, tapioca, farinha de trigo, pão. Todos esses alimentos, eles têm carboidrato. E aí, quando você consome qualquer tipo de açúcar, de carboidrato desses, o alimento, ele chega no seu intestino, ele vai ser digerido, vai ser absorvido, vai ser metabolizado e ele é transformado em glicose, que é o açúcar do sangue. Agora, preste atenção nesse terceiro ponto que você precisa entender. Todas as células do nosso corpo usam glicose, que é o açúcar do sangue, como fonte de energia para continuar funcionando, inclusive as células do câncer. Até porque o câncer, ele era uma célula normal, uma célula do seu corpo que sofreu uma alteração e começou a produzir aí uma célula alterada. E é a partir daí que as pessoas falam que o açúcar alimenta o câncer. E muitas pessoas tentam cortar os carboidratos da dieta na intenção de matar a célula tumoral. Mas isso não significa dizer, por exemplo, que se você acabou de descobrir um câncer, você não vai nunca mais poder comer açúcar, você vai ter que cortar o carboidrato, que é isso que faz o câncer crescer. Não é tão simples assim. Na realidade, o câncer ele é uma célula muito inteligente e cria mecanismos para a sua sobrevivência. Se você parar de comer, o câncer ele não vai parar de crescer. Se você fizer o seu tratamento oncológico adequado e parar de comer açúcar, de carboidrato de modo geral, não é só isso que vai ajudar no seu tratamento. E só para você entender um pouquinho como é que funciona esse metabolismo da célula tumoral, o câncer, ele não vai se alimentar somente de carboidratos. Ele é capaz de se alimentar e de produzir energia por várias outras fontes de energia, como por exemplo, proteínas, gorduras e também de carboidratos, mas não só ele. Ou seja, se você restringe completamente o consumo de carboidratos, o seu corpo e o próprio tumor eles vão se alimentar de outras fontes, como as proteínas, a sua musculatura. O grande problema disso é que isso faz com que você perca essa sua massa muscular e pode te levar a um quadro aí de desnutrição. Desnutrição proteica, calórica, déficit de vitaminas, minerais, de fibra e, consequentemente, atrapalhar aí todo o seu tratamento oncológico. Então, o que eu quero que você entenda é que o metabolismo tumoral ele é muito complexo. Ele não tem essa relação somente com os carboidratos. Ele tem uma relação com os outros macronutrientes, com a proteína, com a gordura. E restringir desnecessariamente da sua alimentação só vai te enfraquecer mais, só vai te deixar mais frágil, mais vulnerável. E pode até piorar, intensificar os sintomas, principalmente sintomas gastrointestinais. Então não é só cortar carboidrato, é você pensar em comer em qualidade. Ao invés de você cortar carboidrato, você precisa aprender a escolher os carboidratos. Ótimas fontes de carboidrato são as frutas, que são ricas em vitaminas, minerais, compostos bioativos. Nós temos também os carboidratos mais complexos, como batata doce, inhame, aveia, arroz integral, pão integral. Eles são excelentes fontes de fibra, de micronutrientes, de minerais e ajudam aí a regular o seu intestino. Por isso que no meu método, eu falo que o caminho mais eficiente não é o caminho de restringir tudo. O que você precisa é aprender a equilibrar cada grupo na sua alimentação. Também não é para sair comendo aí tudo exageradamente, é ter moderação. É fazer uma alimentação saudável, equilibrada, em quantidade e em qualidade. É claro que você não deve adoçar
muito o seu suco, adoçar muito o seu café, isso não é bom para ninguém. Não é recomendado para ninguém, nem para quem não está com câncer. Não é recomendado exagerar nesse açúcar de mesa, nesse açúcar que muita gente usa para adoçar os alimentos, porque é um carboidrato simples. E o carboidrato simples, ele é digerido e absorvido muito rápido pelo seu corpo. Com isso, o seu sangue ele recebe uma descarga rápida de glicose, de açúcar, e você aumenta a glicemia do seu sangue. Lembra que eu falei que todas as células do nosso corpo, inclusive o câncer, eles usam a glicose, que é o açúcar do sangue, como uma fonte de energia para continuar funcionando? Então, quando você consome em excesso, veja bem, em excesso, esses carboidratos simples, você aumenta demais a glicose do seu sangue. E aí, as células do seu corpo, elas vão pegar um pouquinho da glicose que precisa ali para gerar energia naquele momento. A célula cancerígena ela também se beneficia porque tem excesso de alimento disponível facilmente. Além disso, o que eles não precisam, ficam livres ali no sangue até que a insulina ela pegue o excesso dessa glicose e leve para ser guardada na forma de gordura. Ou seja, a associação do açúcar e do câncer pode ser direta ou indireta. Mas entenda, é o excesso de açúcar simples. Esse excesso é um estímulo a mais que pode levar a um ganho de peso a mais. E hoje a gente sabe que esse excesso de peso, ele é fator de risco aí para vários tipos de câncer, até para complicações durante o tratamento oncológico. Eventualmente, você pode sim comer um doce, um brigadeiro, para um momento social, para um aniversário. Você não pode tornar isso um hábito. Não pode aumentar demais a sua glicemia, estimular a engorda o tempo todo. Mas em uma situação social, um sorvete com a família ali no domingo, uma coisa esporádica, faz muito bem. Faz bem para sua mente também, mas não torne isso um hábito, tá? Agora, se você tem um hábito de tomar café com açúcar, você vai reduzir a quantidade. Você vai reduzindo devagar até acostumar o seu paladar. Retire os açúcares industrializados da sua despensa para que eles não façam mais parte da sua rotina. Lembre sempre do que eu falei antes, não torne o consumo do açúcar um hábito, ele precisa ser uma exceção. Conforme você faz esse exercício, o seu paladar ele vai se abrir para outros sabores, para o amargo, para o azedo, para os sabores naturais, não apenas o salgado e o doce. Mas não é só isso. Você precisa desenvolver um padrão alimentar anti-inflamatório. Isso terá impacto a curto, a médio e a longo prazo no seu tratamento. O que eu quero que você entenda é que você não pode olhar só para um alimento, só para um grupo de alimentos. Se você, de fato, quer se alimentar bem durante o tratamento oncológico, você precisa ter uma visão mais ampla da sua alimentação. Você precisa entender que a qualidade da sua alimentação, ela importa sim, e ela também interfere aí diretamente na intensidade, na quantidade de efeitos colaterais que você vai apresentar durante o tratamento. Ou seja, saber escolher os alimentos certos e combinar os nutrientes é extremamente importante para minimizar os efeitos colaterais que aparecerem. Mas não é só isso, tá? Você também precisa desenvolver um padrão alimentar anti-inflamatório, que é isso que vai te ajudar a curto, a médio e a longo prazo no seu tratamento. Pensando aí na questão também pós-tratamento, de prevenir uma recidiva, então o surgimento de um novo câncer. Foi por isso que eu desenvolvi um método específico para pessoas com câncer, onde eu ensino passo a passo de como você deve usar a sua alimentação nas diferentes fases do tratamento. Lá você vai esclarecer de vez todas essas dúvidas sobre alimentação, o que comer antes, durante, depois do tratamento, tudo de forma simples e prática para que você comece hoje mesmo a melhorar a sua alimentação. Então, se você quer ter certeza que está tendo a melhor alimentação para o seu tratamento, é só clicar no botão que está aqui na descrição desse vídeo e começar hoje mesmo a aplicar o método do protocolo PASSE.